Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula específica sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Cáceres, né? Nosso querido município de Cáceres, e a gente vai trabalhar nesse capítulo o processo administrativo disciplinar. Exatamente, né? Já deixei aqui o link, né, certinho, tem um link aqui para vocês acompanharem sempre com a lei atualizada, né? E tá aqui, ó. Processo administrativo disciplinar, né? Ok, né? Professor, o que que é isso aqui? Isso aqui é apuração, né? O que que significa isso? Isso aqui significa dizer, tá? Isso aqui significa dizer o cumprimento lá do direito fundamental, garantia direito fundamental, que é o seguinte, né? Todo mundo tem um devido processo legal. Então, isso aqui é o cumprimento do força do disposto do devido processo legal da ampla defesa de direito ao contraditório. Então, o que acontece? O servidor público cometeu aí alguma infração administrativa e aí tem que ser apurado, tem que ter um trâmite. E esse trâmite nós vamos seguir para a aplicação da devida penalidade. Nós vamos seguir o quê? O devido processo legal, né? Aí, ó, processo administrativo. Então, vamos embora, né? Disposições gerais. O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação imediata com as atribuições do seu cargo. As disposições desse título aplicam-se a qualquer cargo compreendido do quadro permanente, suplementar ou provisório do município e suas autarquias e fundações, né? Então, esse aqui é o PAD, né? Olha que detalhe importante, né? O PAD aqui, ó, é para apurar responsabilidade do servidor. É o PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. Por quê, professor? Que quem julga, ok? Quem julga é a pessoa que vai aplicar a penalidade. Aí, ó, aplicar a penalidade, né? Normalmente a autoridade, né? Por exemplo, de demissão, somente o prefeito, né? Então ele faz o quê? Então, o prefeito, que é o chefe do executivo, ele tem responsabilidades aqui perante o município, né? Ele tem responsabilidade perante o município, ele descobre alguma coisa, tem conhecimento de alguma irregularidade, ele vai o que? Mandar fazer, mandar apurar. Ele faz o PAD, constitui o PAD, dá o devido processo legal, as pessoas vão se defender em relação a isso e no final vai ter um relatório conclusivo. Ele recebe esse relatório e com base no relatório ele vai julgar, tá? Então é apurar a responsabilidade do servidor. Eu fico bastante confortável porque eu já tive o desprazer de fazer parte aí, né, de comissões processantes. É horrível, né? Mas vamos embora, né? A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou inquérito administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Tá aí, né? Aqui que eu estou falando. Isso aqui é o dever de agir, né? Isso aqui é o dever de agir, ó. Então, toda autoridade que está exercendo um cargo, tiver ciência de qualquer irregularidade, ele é promovido o quê? A promover a apuração imediata, ou seja, na hora, né? Aí nós temos dois mecanismos para se apurar, que cai muito em concurso, né? Ou você vai utilizar a sindicância ou o inquérito administrativo, né? O inquérito administrativo aqui é para o famoso PAD, né? A gente já vai estudar, professor, inquérito, sindicância. Sindicância a gente vai utilizar aí em duas hipóteses. Pode ser uma sindicância investigativa, quando você não sabe ainda os responsáveis pela irregularidade, você faz uma sindicância para apurar a responsabilidade, ou quando você já sabe e quando o potencial ofensivo, a penalidade é pequena. Então você usa o quê? A sindicância, né? Por quê, professor? Qual que é a diferença da sindicância para o PAD? Primeira, o PAD só serve para demissão, por exemplo, ó, ok? Ó, né? Para aplicação de demissão, ou seja, penalidade mais grave. O PAD ele tem um rito mais longo, né? É um rito aí que tem mais instrumentos, né? Beleza? Vamos lá. As denúncias sobre as irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham identificação e endereço do denunciante e sejam formulados por escrito confirmada a autenticidade. Beleza, então o que acontece, né? Está dizendo aqui, né, que quando tiver uma irregularidade, né, essa irregularidade tem que ser o quê? O denunciante tem que ser, não pode ser anônimo, né? Ó, tem que ser identificado, né? Mas nós temos aí a Lei 12.527,
que criou que é a Lei de Acesso à Informação, que inclusive criou aí, fortaleceu bastante as ouvidorias, né? Lá na ouvidoria, você pode receber lá, a ouvidoria recebe sim denúncias anônimas, né? Aí é um outro procedimento, né? Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou início penal, a denúncia será arquivada ou por falta de objeto. O processo disciplinar será conduzido, o processo disciplinar será conduzido por comissão permanente composta por 3 servidores estáveis com os respectivos substitutos designados pelo prefeito, que indicará entre eles o seu presidente. Beleza, então tem lá no município de Castro, isso é muito bom, né? Você tem já a comissão permanente, né? De 3 titulares e 3 suplentes, né? Servidores estáveis que devem ficar só para atender essas broncas, né? A comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros, né? Beleza, né? Então, o que acontece? Você tem lá, dos 3 servidores, beleza. Um é o presidente. Professor, e o secretário? Já caiu em prova de concurso. O secretário não necessariamente precisa ser os membros. Pode ser um outro secretário que está ali no setor, né? Ali, ó. Ele fala, ó, será como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. São 3 membros, né? Podendo, ou seja, não obrigatoriamente tem que ser um dos seus membros, né? Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito administrativo perante parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Claro, né? Para manter o quê, né? Para manter sempre aí, tá? Para manter aí sempre, como é que eu falo para vocês, né? A lisura, né? Então, como é que eu faço parte da sindicância que eu estou lá apurando um parente meu? Não pode, né? A comissão instalará os respectivos trabalhos dentro de 5 dias da data da publicação do ato da sua constituição. A comissão que trata o caput desse artigo será nomeada por período de 2 anos, com possibilidade de recondução. Então, aí é uma comissão permanente, né? De 2 anos, podendo ficar mais 2 anos, né? A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Aí. Então, o artigo 212 está dando poderes para a comissão, né? Ó, comissão, você vai ter aí liberdade, né? Você vai ter liberdade para você agir, né? Olha aí, tá? Independência, ou seja, não depende de ninguém, não está sujeito a nenhuma subordinação. Aí vai ter imparcialidade. Você tem assegurado o sigilo, né? Necessário, ó, ou seja, não é eterno, é até você o quê? Elucidar o fato ou exigido pelo interesse da administração, né? Se de imediato ou no curso do projeto disciplinar ficar evidenciado que a irregularidade envolve o crime, a autoridade instauradora comunicará o fato ao Ministério Público. Claro, então o que está acontecendo? Né, isso acontece muito, né? Eu já tenho uma ampla aí, experiência no setor público, né? Durante as investigações você verifica, não, cara, isso aqui é crime de corrupção. Isso aqui tem que ser julgado pelo Poder Judiciário. E aí? Aí, claro, a autoridade encaminha para o Ministério Público, que é o quê? Que é o defensor da lei, né? É o cara ali que vai fazer a denúncia, né? Para quê? Para poder, para instaurar, né, um inquérito lá no Ministério Público, para apurar a responsabilidade. Os órgãos e entidades municipais, sob pena de responsabilidade de seus titulares, atenderão com presteza às solicitações da comissão processante, inclusive quanto à requisição de técnicos e peritos, devendo comunicar prontamente a impossibilidade do atendimento em caso de força maior. Ou seja, o artigo 214 é mais um instrumento importante para a comissão, né? Para a comissão, né? Para a comissão processante, né? Ou seja, ele pode estar utilizando a máquina pública para esclarecer os fatos, né? Você tem que entender que a comissão é o quê? Para apurar os fatos, né? Para a apuração dos fatos. Então, tem que ter aí, né, todos os meios necessários aí para a elucidação dos fatos. Não é julgar, porque quem vai julgar vai ser quem? A autoridade instauradora, normalmente o prefeito, né? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame pericial, direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado, né? Olha, ó, tá? O que é suprimir a confissão? Não, o cara lá falou, confessou, né? A autoridade julgadora não ficará adstrita ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo
no todo ou parte. Ok, né? Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, a suspensão, cassação de disponibilidade, aposentadoria ou destituição do cargo em comissão será obrigatória a instauração de inquérito administrativo disciplinar, né? Ou seja, o artigo 216 é um artigo muito importante, né? Por quê, professor? Então, aconteceu alguma infração, né? Aconteceu alguma infração. Ou você vai utilizar da sindicância, tá? Que a gente vai estudar já já, ou você vai estudar, ou você vai utilizar o PAD, né? O PAD, você vai ter o inquérito. Tá? Aqui. Beleza. Beleza, né? Casos que são obrigatórios a instauração de PAD. Tá aqui, ó. Ó. Suspensão. Ó. Por mais de 30 dias. Beleza? Ó, tá aí, né? Ó. Aí vem demissão. E aí vem as suas equivalências, que é a cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade. E, claro, a destituição em cargo de comissão, né? Então, são os casos aí, né? Que é a cassação, ó, tá? Então, isso aqui você tem que saber, né? Quando que vai ser utilizado o PAD, né? Ou seja, o inquérito administrativo. Então, suspensão acima de 30 dias, beleza, né? Acima de 30 dias. Que mais, professor? Que mais? Demissão. O que para a demissão? A cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade e, claro, a destituição do cargo em comissão. Vai ser, no caso do cara, é somente o que? Servidor, ele é somente o que? Comissionado. Então, ele não pode ser demitido, porque não tem vínculo. Demitido é só para quem é efetivo, né? Então, artigo 216, ele é importante. Vamos lá. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, suspensão, né, de suspensão, cassação de disponibilidade ou de aposentadoria, destituição do cargo em comissão, será obrigatória, né, a instituição do inquérito administrativo disciplinar, né? E aí faltou, né, uma palavra importante no 216, é claro, né, ensejar o quê? Demissão também, né? Afastamento preventivo. Professor, o que vem a ser o afastamento preventivo? Cara, eu tenho muita experiência na máquina pública, às vezes a coisa acontece ali no ambiente de trabalho, né? Acontece ali no ambiente do trabalho. E aí, tá? Acontece ali no ambiente do trabalho. Né? E aí, somente a presença do servidor já constrange ali a comissão e os colegas, né? Então, nós temos aqui um instituto que é o quê? Preventivamente, para afastar preventivamente o servidor. Aí eu pergunto para você, vamos lá, vença suas paixões, seja o servidor, ele vai trabalhar? Não, porque ele está afastado preventivamente. O servidor, ele não está indo porque não quer ou porque o serviço disse para ele não ir? Exatamente isso, porque o serviço disse que é para ele não ir. Neste caso, ele trabalhou? Não trabalhou. Neste caso, como é que fica a remuneração? Ele recebe 100%. Por quê? Porque ele não foi, não porque ele não quis, é porque o serviço afastou preventivamente, achou melhor, ó. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração de irregularidade, a autoridade instauradora do inquérito, sempre que julgar necessário, poderá ordenar o seu afastamento do cargo pelo prazo de até 30 dias, ó, sem prejuízo de sua remuneração, ou seja, ele vai receber. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, o fim do qual cessarão os efeitos ainda que não concluído o processo. Em caso de aplicação de penalidade de suspensão, será computado o afastamento preventivo, né, do servidor, né, aí. Então, o que acontece aqui, né? Só para você ter uma ideia aqui. Então, o que você tem que saber? Afastamento preventivo é uma medida cautelar para proteger lá até o devido processo legal. Qual que é o prazo dele? 30 dias. Podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Esse prazo muda bastante. Por exemplo, a 8.112 são 60 dias, mais 60. A 04 é 40 dias. A 0490, que é do Estado, também é 60 dias, mais 60 dias, né? É assegurada a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos do período de afastamento por suspensão preventiva, bem como
da percepção da diferença dos vencimentos e vantagens devidamente corrigida, quando reconhecida a inocência do servidor ou a penalidade imposta que se limitar à repreensão ou multa, né? Beleza, né? E agora a gente começa a trabalhar os instrumentos em si, ó. Sindicância, ó. Tá? Sindicância. Então, sindicância a gente vai utilizar em dois momentos, ó. A sindicância, como meio sumário de verificação, será promovida. Ó, será promovida a sumária. Primeiro, ó, como preliminar do inquérito administrativo disciplinar. Então, você faz uma sindicância, né? Quando você faz uma sindicância, né? Quando você não sabe ainda quem são os responsáveis pelo dano. Aí você faz uma sindicância. Então, essa sindicância ela vai ser o quê? Preliminar. Essa aqui é chamado de quê? Esse é chamado de investigativa. Ó. Investigativa. Tá? E o outro, quando não obrigatória instauração, desde logo do PAD. E esse cara aqui é o quê? É a punitiva. Por exemplo, o cara vai ter lá uma suspensão até 30 dias. Então, até 30 dias de suspensão, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? O inquérito, né? É o PAD. Ou uma repreensão. A repreensão é a advertência mais leve que tem um servidor público, né? Então, a sindicância ela pode ser investigativa ou ela pode ser punitiva, né? A sindicância será conduzida por uma comissão composta de 3 servidores estáveis, com os respectivos substitutos na forma prevista no artigo 211 desta lei complementar, indicando entre eles o seu presidente. Beleza, né? Professor, o que diz aqui? Lembra aquela comissão permanente? Vai ser a mesma comissão permanente que irá conduzir a sindicância, né? Beleza, né? Ok, né? A sindicância, tanto a sindicância investigativa quanto a punitiva. Então, a punitiva é para o quê? Para situações de menor potencial ofensivo, né? E a investigativa é para investigar se houve realmente até um dano, né? A comissão incumbida da sindicância, de imediato, procederá às seguintes diligências. Ó, inquisição das testemunhas para o esclarecimento dos fatos referidos ao ato da instauração de depoimento do sindicado, se houver, permitindo a este a juntada de documentos de indicação de provas, intimação do sindicato quando concluída a fase probatória para querendo, no prazo de 5 dias, oferecer a defesa escrita, né? Então aí, ó, eu estou tentando aqui, lutando aqui com a minha televisão aqui, ó. O que acontece aqui? Estou colocando aqui, né, uma tela, né? Uma tela aqui, ó. Foi R$2.000 esse negócio aqui, ó. Tá? Uma tela aqui, né? Porque aí não vou mais usar pincel atômico, ó. Vou usar esse cara aqui, tá? Mas já estou ainda vendo aqui, né? Beleza? Ok? Ó, defesa escrita, 5, né? 5 dias, né? Beleza. Salvo engano, uma das diferenças lá do inquérito, isso aqui vai ser 15 dias, tá? A gente vai chegar lá, tá? Então ele tem aí a fase o quê? De apresentação. A gente vai falar mais da defesa escrita um pouco mais para frente. Comprovada a existência ou inexistência de irregularidade, ó, a existência ou a inexistência, ou seja, ele vai chegar no veredito, né? A comissão, dentro do prazo de 30 dias de sua constituição, reapresentará um relatório de caráter expositivo, recomendando exclusivamente os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico e encaminhará o processo à autoridade instauradora para. Aí, né? Então, o que acontece? Né? O trabalho da sindicância, tá? Ele termina no relatório. Aí, ó, no relatório. Tá? Do relatório, ele encaminha para o julgamento. Aí. Antes do relatório, então você tem aqui, né, instauração, certo? Aí você tem a apuração, aí você tem a defesa prévia, ok? E depois você faz o relatório. Do relatório você tem o julgamento. O que acontece? A autoridade aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Com base nesse relatório circunstanciado expositivo, né? Ele pode, ó, aplicação de penalidade de advertência, suspensão até 30 dias, abertura de inquérito administrativo, arquivamento do processo. O prazo referido para esse artigo será prorrogado por igual período. Então, tem 30 dias aí, ó, tá?
Aí, ó, encaminhará o processo para a autoridade instauradora. Quem que é a autoridade instauradora? Aquela pessoa que constituiu aí, né, a comissão, né, que demandou lá a irregularidade. Então ele pode, né, ó, aplicação da advertência, que é a menor penalidade, suspensão até 30 dias, né? Então ela está autorizada aí, né, a fazer essa, né? Oh, aqui eu vou pelejar aqui bastante, né? Mas vamos embora, né? Aí, né? Tá? Então ele tem 30 dias. E o arquivamento, professor? Arquivamento é o seguinte, né? Não tem nada, o cara é inocente, beleza. Arquiva o negócio, né? E, professor, e o inquérito administrativo? Chegou à conclusão que o cara fez uma falta aqui tão grave que é para demissão, meu. Então você vai por quê? Vai para o inquérito administrativo. Por que o inquérito administrativo? Porque o inquérito administrativo é para o quê? É demissão, né? Demissão. O inquérito administrativo será né? Será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa com utilização dos meios de recurso admitidos em direito. Então, beleza, aqui é um pouco a mais do que a sindicância, né? Sindicância é para procedimentos menores, né? Vocês entenderam? Normalmente a sindicância é utilizada aí para forma investigativa, o pessoal não sabe ainda o que vai acontecer, né? Investigativa, beleza? Então, o que acontece aqui, né? Olha aí, né? Claro, no processo administrativo e judicial, todo mundo tem direito ao contraditório, né? A sua ampla defesa, né? E a utilizar todos os recursos admitidos no direito. O relatório de sindicância integrará o inquérito administrativo com a peça informativa de instrução do processo. Então, o que acontece aqui, né? Então, qual que é o procedimento? Primeiro, faz uma sindicância, né? Da sindicância, você faz o PAD. E, claro, o PAD tem a fase do inquérito, né? Então, esse relatório aqui é simples, ele vai ser apensado, mas ele vai ser o quê? Ó, somente uma peça informativa, né? E de instrução do processo, né? Ou seja, para a nova comissão poder conduzir, ó. O prazo para a conclusão do inquérito não excederá 30 dias, contados da data da publicação em que constituir a comissão, admitindo a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem. Aí é uma coisa, professor, qual que é o prazo do PAD? 30 dias. Podendo ser prorrogar por mais 30 dias, né? E aí, cara, aí é o seguinte, a maioria esmagadora, né, dos estatutos que eu tive a oportunidade de ministrar são 60 dias, tá? 60 dias, né? Aí, ó, 60 dias, né? Aqui é 30 dias, né? Aí, ó, 30 dias. Então, isso aqui tá... Professor, pode ser prorrogada quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, né? Se na lei tivesse aqui, né? Se na lei tivesse aqui, ó, admitida, né? Admitida, né? Uma única prorrogação por igual prazo. Aí teria que ser 60 dias, né? Isso justifica o motivo porque nós temos PAD que dura anos. Anos, porque ele é prorrogado, 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 e assim vai embora, né? Tá certo? Então aqui. E outra coisa, o PAD, ele é o mesmo prazo, como sempre, lá do afastamento preventivo, 60 e 60, tá? Só que no afastamento preventivo ele pode prorrogar apenas uma única vez. Ele não pode ficar em casa lá, né? Afastado preventivamente pela inércia da administração pública, né? A comissão de inquérito será composta por 3 servidores estáveis, com os respectivos substitutos designados da forma ok. Então, esse aqui quem que vai ser, né? A 211, ele criou aqui o que? A comissão permanente de inquérito. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a integra final do relatório. Beleza. Então, a galera se dedica aí exclusivamente ao processo. Cuidado, hein? As reuniões da comissão serão registradas em ata, que deverão detalhar as deliberações adotadas e terão caráter reservado, ou seja, não serão públicas, né? Reservadas somente aquelas pessoas que têm interesse no processo que pode consultar. Não se impedirá a aposentadoria pela existência de inquérito disciplinar em trâmite no prazo superior ao estipulado no caput, ressalvado a possibilidade de penalidade posterior que gerar os efeitos sobre a aposentadoria, né? Então, o que acontece aqui? O cara, né? Isso aqui, eu dou um exemplo para você, cara, eu fui gestor governamental, né? Tá? E aí, cara, aí é o seguinte, né?
Aí uma colega minha, pô, pessoa maravilhosa, super honesta, uma pessoa fora de série, né? Aí entrou com um processo de aposentadoria, né? E aí pô, ela passou a responder um PAD. E na lei estadual diz, enquanto você estiver respondendo um PAD, você não pode se aposentar. Ficou 5 anos. No final, ela foi totalmente absolvida, foi arquivado o processo. Não tinha nada a ver, fui até depor a favor dela, né? E aí, agora aqui em Cáceres, não, ele fala, ó, tudo bem, fica suspensa a sua aposentadoria, mas até 60 dias, 30 mais 30, né? Ok? Não vou te prejudicar, né? Agora é o seguinte, se durante esse período você tiver, né, a penalidade de demissão, vou converter o que em cassação de aposentadoria. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e períodos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame médico por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso em processo principal após a expedição do laudo, né? E aí, professor, o que diz esse artigo 216, né? Então, o artigo 216 diz tal do incidente. Professor, o que é incidente? São alguns fatos jurídicos que acontecem no decorrer do processo, né? Que são acessórios que podem prejudicar o principal. Então, aqui é o seguinte, está lá a comissão, né, investigando, aí ele percebe, né, que o acusado é um doido, né? Aí o presidente vai instaurar o tal de incidente de sanidade mental, que vai ser um processo à parte, apenas, né, anexado ao processo principal, né? Onde aqui vai verificar. Por quê? Porque no nosso direito diz, né, que você tem que ter o seu juízo de valor pleno para ser o quê? Por ser punido. Você não pode ficar... se você tem problema de sanidade mental, você tem que ser tratado, não é você ter essa penalidade, né? Então, isso aqui é chamado de insanidade mental, né? Então, ele será apartado, separado, entendeu? E apenso, né? Ele faz um apenso aqui, ó, do principal após a expedição do laudo pericial, né? Eu já vi muitos advogados aí conseguirem, né, se safar aí, né, em relação a isso aí, né? Atos e termos processuais do quê? Da comissão, do inquérito. A citação do servidor acusado será feita pessoalmente por mandato expedido pelo presidente da comissão, que é a citação. Citação sempre é a primeira, tá? A qual se anexará cópia dos documentos existentes para que o mesmo tome conhecimento do processo disciplinar sob pena de nulidade. Então, o que acontece? Sempre o servidor acusado, né, ele tem que ser feita pessoalmente a sua citação. O que é essa situação? É o documento que faz você para o processo. Ó, você está respondendo, você é réu em um processo administrativo disciplinar, um inquérito tal, né, que você vai ter direito aqui a exercer todo o seu direito de defesa, ampla defesa, devido ao processo legal, tá, o direito ao contraditório. Então tem que ser pessoalmente, e quem vai expedir vai ser o presidente da comissão. Tá? Não se encontrando o acusado ou ignorado o seu paradeiro, a citação far-se-á por edital publicado 3 vezes na imprensa local ou regional, no prazo de 10 dias a contar da última publicação. Né? O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar aonde poderá ser encontrado. Ok, né? No caso de recusa, aqui é diferente, né? Tá, aqui, ó, aqui é diferente. No caso de recusa do acusado, ok, em exarar o ciente na cópia de citação, o prazo dado para a defesa será contado na data declarada por termo próprio, pelo membro da comissão que faz a citação com a assinatura de 2 testemunhas. O que acontece no 229, né? No 229, o presidente foi lá, expediu a citação, né? Pediu para o secretário, por exemplo, né? Pediu para o secretário lá citar, né, o servidor, né? Citar o servidor. Só que, na verdade, não é assim, né, que acontece, né? O presidente vai emitir lá a citação e vai encaminhar para o chefe dele, o superior imediato do servidor, que vai ser responder.
Chegou lá, o cara, né? Não, eu não vou assinar isso aqui, não vou constituir prova, né, contra... Eu não vou constituir prova contra mim mesmo, né? Beleza? Contra si próprio, né? E aí, aí ele vai lá, o cara, né? Ele faz a punho, o termo, a recusa dele ser citado, chama duas testemunhas, coloca a data e dali já está valendo os prazos, né? Aí é o seguinte, feita a citação, próximo passo, ele está ciente, né? E não compareceu ao acusado, do quê? Da sua oitiva, por exemplo, né? Prosseguir-se-á o processo à sua revelia. Então, o que acontece, né? Fez lá a citação, ele não compareceu lá para prestar esclarecimento, arquiva o processo? Não, ele prossegue. Só que ele vai seguir a sua revelia, né? Essa revelia é diferente daquela revelia, a famosa revelia, tá? Lá do direito do trabalho. Como é que é a revelia do direito do trabalho? Cara, vamos lá, tá a ação lá de instrução lá, né? E faltou uma parte. A parte que falta significa dizer que ele admite como verdade todos os termos da outra parte. Isso eu acho um absurdo isso, né? Eu acho um absurdo isso, né? Mas tudo bem, quem sou eu, né? Na na altura do campeonato, né? Aqui não, né? Aqui ele é revelia, né? Ou seja, mesmo você não estando presente, o processo vai continuar e mesmo assim você terá direito, né, a exercer o seu direito ao contraditório, né? O seu direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Você terá direito aí à ampla defesa, o direito ao contraditório, né? É diferente isso aqui, o processo segue. Inclusive no processo administrativo, você pode a qualquer momento, né? A qualquer momento aí estar apresentando provas desde que não tenha a decisão final. A revelia será declarada por termo, nos autos do processo, ou seja, a autoridade, o presidente, ele vai fazer um documento, né? Agora vamos falar de testemunhas, né? Testemunhas, né? As testemunhas serão intimadas, ó. Então, citada é uma vez só. Citada é o acusado. Intimada é testemunhas, né? A depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via como ciente, né? Não é cliente, né? Ciente, né? Dos interessados a ser anexados ao. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição que onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para aquisição. Exatamente isso, né? Isso que eu falei para você. Se o cara é servidor público, quem cita, quem intima, quem notifica seu funcionário é o chefe. Por que é o chefe? Ele é o gestor de pessoas. Então ele vai encaminhar para o chefe da repartição, ao presidente da comissão, ó, eu quero lá, tal hora o cara está sendo intimado para depor, ele tem que ir. Ele está a serviço da prefeitura, ele vai ter que parar tudo e ir lá, né, dia e hora lá, para quê? Para, né, esclarecer os fatos na qual ele está sendo intimado. Quando for desconhecido o paradeiro de alguma testemunha, o presidente solicitará a repartições competentes informações necessárias à sua notificação. No dia aprazado, será ouvido o denunciante, se houver, e na mesma audiência, interrogado o acusado, dentro do prazo de 10 dias, apresentará defesa prévia e oral e de testemunhas até o limite de 5 as quais serão notificados. Aqui já é o trâmite do processo. Vamos lá, né? Primeiro, tá? Primeiro, olha só. No dia aprazado, ele vai falar tal dia, será ouvido o denunciante. Se houver, normalmente não tem denunciante, né? Na mesma audiência, aquela agendada, né, será interrogado o acusado. Ó. Aqui, nessa aqui, se ele não for, que vai ser considerado revel. Lembra? Interrogado que dentro de 10 dias apresentará sua defesa prévia. Aí, ó, defesa prévia, né? E oral de testemunhas até o limite de 5 as quais serão notificadas. Então, o que, que acontece aqui, né? Aqui é o seguinte, né? Aqui que acontece aqui, que é defesa prévia, né? Aqui é o seguinte, ó. Houve a constituição da comissão. Beleza. A comissão vai citar o réu. Citou o réu. Lá tem um dia. Não tem denunciante. Nesse dia, tá? Que ele vai ser ouvido, né? Ele vai apresentar sua defesa prévia, tá? Aqui é defesa prévia, tá? Aqui é defesa prévia, beleza?
Não é alegações finais, é outra coisa, tá? O que é a defesa prévia? Ele vai falar, olha, esses fatos não condizem com a realidade. Ao meu favor, eu estava, né? Eu vou contando a meu favor, eu não estava no município quando aconteceu tal coisa. Aqui estava, eu estava em viagem no exterior, conforme aqui visto, né? Aqui passaporte, hotel. Então ele estava fora. Então não foi o cara que fez isso. Então ele faz a sua defesa prévia. Então na defesa prévia, para quem é advogado, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque aqui você já mata o processo, tá? Bom advogado tenta matar o processo aqui que nem continua, né? Então, ó, dentro de 10 dias, né? Ok, né? Não tem 10 dias para ele falar, ele para apresentar a defesa prévia, né? Ele vai ouvir as suas testemunhas, né? Ele tem até os 5 limites das suas testemunhas, né? No caso de mais um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que eu divergir em suas declarações sobre os fatos e circunstâncias, será promovida a cariação entre eles, né? Respeitado o limite mencionado no caput, ou seja, 5, né, 10 dias e 5 testemunhas para cada, poderá o acusado, durante a instrução, substituir as testemunhas ou indicar outras no lugar das quais não comparecerem com antecedência mínima de 48 horas. Né? Ok, então a testemunha dele, né? Havendo 2 ou mais indicados, né, o prazo comum será de 20 dias. Né? O prazo de defesa deverá ser prorrogado pelo dobro pelas diligências reputadas indispensáveis. Então, o que acontece aqui, né? Prazo da defesa, né? Então, ele fala lá, né, que temos que fazer uma visita técnica no depósito, porque isso é muito importante. Pode, porque aqui está exercendo sua ampla defesa, né? E aí, esse prazo de defesa prévia será prorrogado por mais 20 dias, por mais 10 dias, né? No mesmo dia da audiência inicial, se possível, né, e nos dias subsequentes, tornar-se-á o depoimento das testemunhas apresentadas pelo denunciante ou arroladas pela comissão e a seguir as testemunhas nomeadas pelo acusado, né? Então o que acontece, né? No mesmo dia da audiência, então marca lá a audiência, né? Ok. E nos dias subsequentes vão depor que as testemunhas, tá? Quem tem direito, né? Primeiro, primeiro do denunciante é o primeiro, tá? Que dificilmente vai ter, da comissão, tá? E por último, né, as nomeadas pelo acusado. Então nós temos 3 grupos de comissão, cada um pode mandar 5, O denunciante vai ser o primeiro, aí a comissão vai ser as testemunhas da comissão e finalmente as testemunhas do acusado, né? O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, ou seja, vai ser verbal, depois colocar no papel, não sendo lícito a testemunha fazê-lo por escrito, né? Então não pode, né? As testemunhas serão inquiridas separadamente e, na hipótese de depoimento contraditório, proceder-se-á, né, a cariação entre os depoentes, né? O que é isso? O cara lá tem 15 testemunhas para serem ouvidas, né? E aí tem todo mundo falando as coisas completamente diferentes, né? E aí, cara, aí faz a cariação entre os dois, né? Para ver quem está falando a verdade, né? A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Olha aí. Então ele é obrigado a depor, ainda mais se for servidor público, né? Obedecendo os prazos dos artigos 200 e 206 do Código de Processo Penal. Ao servidor público a que se recusar a depor sem justa causa, será aplicada a sanção cabível pela autoridade competente. Então ele é obrigado, né? Quando a pessoa estranha a serviço público se recusar a depor perante comissão, o presidente solicitará à autoridade policial a providência cabível a fim de ser ouvida pela polícia, né? Totalmente inconstitucional, né, cara? Totalmente inconstitucional, tá? O cara não tem nada a ver com o serviço público, ali é um processo administrativo, né? Eu não quero ir. Qual que é o problema, cara? Ele não quer ir, pronto, não pode obrigar, né? Não é um inquérito judicial, né? Isso aqui é totalmente fora, cara, né? Tá? Na hipótese do parágrafo anterior, o presidente encaminhará à autoridade policial, né, deduzidas por itens, né, a matéria de fato sobre a qual deverá ser ouvida a testemunha. O servidor que tiver
que depor como testemunha em processo disciplinar, fora da sede de seu exercício, terá o direito ao transporte de áreas, né, na forma da legislação pertinente. Claro, né? Vamos supor que eu sou um servidor, estou aqui em Cuiabá e lá em Cáceres, então ele vai ter que pagar todo o meu deslocamento. Como? Como ato preliminar, no decorrer do processo, poderá o presidente representar junto à autoridade competente, solicitando a suspensão preventiva do acusado. Ok, né? Ok, né? Isso aqui é a medida preliminar, aquele afastamento preventivo que pode ser de 30 até 30. Durante o transcorrer do processo, o presidente poderá ordenar toda e qualquer diligência que se afigure conveniente para o esclarecimento dos fatos. Então, o presidente vai conduzir o inquérito, né? Caso seja necessário o concurso de técnicos e peritos oficiais, os requisitará a autoridade competente, observadas estes impedimentos contidos. Falou 10 vezes de peritos. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, né? Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independe do conhecimento pericial. Professor, e esse 237, cara? Esse 237 aqui, né? Eu não posso falar o nome do cara, senão ele me processa, né? Mas é um vagabundo, né? É um vagabundo esse cara, né? Ele foi demitido. Já fato consumado aí, né, do estado de Mato Grosso, não vou falar o nome desse vagabundo, né? Mas é o seguinte, o que acontece? Fia, o cara sabe que vai ser mandado embora. Ele aprontou, ele sabe disso. O advogado fala pro cara. E qual que é a estratégia? É enrolar o processo. Anos, por quê? Enquanto perdurar o processo, o cara recebe o dindizinho dele todo mês. Então, é esse dispositivo que a gente acabou de falar para vocês aqui, entendeu? O que acontece aqui, né? Esse dindizinho que eu falei para vocês é o seguinte, né? Que às vezes o cara começa a encontrar recursos, pedidos, não sei o que, perícia, porque com a nítida intenção de protelar o processo, demorar o máximo possível, não chegar ao fim e o negócio vai indo, né? Vai indo e ele tá lá, né? Beleza. Então, isso aí que acontece aí. Então, o cara pode, né? O presidente da comissão tem essa prerrogativa. Vamos embora, né? Defesa. Ok, né? Ok. Durante o transcorrer da instrução é necessária assegurada a intervenção do acusado ou de seu defensor constituído nomeado pela comissão, né? Então, o que acontece aqui? Vamos ler aqui, ó. Defensor constituído ou nomeado no interrogatório somente será admitido no exercício da defesa for advogado escrito no advogado. Em caso de revelia, o presidente... Tá. Então, aqui é o seguinte, tá? Aqui é a defesa. Preste atenção, tá? A Constituição garante para o cara devido ao processo legal? Sim. Ampla defesa? Sim. Direito ao contraditório? Sim. E no bojo do exercício desses direitos, tá? E no bojo do exercício desses direitos, beleza? Tá? Cara tem direito de ter advogado, que é a defesa técnica. Sim. O que acontecia, né? O que acontecia? O cara, né, tá lá no processo, os vagabundos, os caras são foda, o cara tá lá no processo, né? E aí é o seguinte, aí, finalzinho do processo, né, o advogado é destituído. O advogado sai fora de cena. Aí o processo segue sem ele. Aí ele é demitido. Aí ele vai lá e bate na porta do judiciário. Seu juiz, o meu direito de defesa técnica, de ampla defesa ou contraditório, não foi exercido em sua plenitude. Eu fui penalizado sem a presença do advogado. E aí, o que acontece? O judiciário vinha o quê? Cancelando esses processos administrativos disciplinares, até que tem já uma súmula, né, do Supremo Tribunal Federal, né? Eu esqueci o número dela, que diz o seguinte, né? Ó, o que acontece aqui? Eu quero falar de advogado, né? Ó. A ausência de defesa técnica, ou seja, a ausência de advogado em processo administrativo disciplinar, não ofende a Constituição.
não ofende a Constituição, então, né, no processo administrativo disciplinar, se você tiver com essa intenção do golpezinho de não vou constituir advogado para lá na frente eu alegar que não teve defesa, você vai recuar, tá? Você vai recuar. Por quê? Porque a Constituição já disse que não tem, né? Então você pode, né? Então você pode ter, né, assegurado a intervenção do acusado, tá? Do seu defensor, do seu advogado, constituído por ele ou nomeado pela comissão, né? Ok, o defensor constituído ou nomeado no interrogatório somente será admitido no exercício de defesa se for advogado. Beleza, o que eu quero falar para vocês aqui, ó? Em caso de revelia, tá? Isso que eu ia falar para vocês lá atrás. O que acontece? O cara foi citado, beleza, o cara foi citado, assinou o papelinho, ciente, tal dia você tem que estar lá tal dia você tem que estar lá na repartição. Beleza, o cara não foi. O que eu falei para vocês lá atrás? O processo ele segue a revelia. Só que é o seguinte, o que acontece? Aqui você vai ter que ter defesa. A comissão, o presidente da comissão vai designar por ofício um servidor que tenha OAB, tá? Para ser o advogado, né? O advogado dele para promover a defesa. Ah, professor, mesmo que o cara não compareça nenhum dia, mesmo que o cara não compareça. Então o advogado vai pegar o processo e vai procurar toda a defesa possível, mesmo o cara não estando ali. Isso aí é um direito, né? Aí sim, né? Aí sim, entendeu? Então ele tem direito ali, né? Ao defensor do acusado, quando designado pelo presidente da comissão, não poderá abandonar o processo, senão, né, por motivo imperioso ou sob pena de responsabilidade. Beleza, né? Então está lá, né? Não havendo servidor advogado, o presidente da comissão solicitará ao prefeito providências para a contratação de um defensor para o servidor acusado. Então, se não tiver na prefeitura nenhum, ainda vão contratar um advogado ainda na praça, né? A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determinará o adiamento, né, da instrução, devendo o presidente da comissão. Tá? Aí, ó, nomear defensor ad hoc na audiência previamente designada. Né? Aqui é, então, defensor. As diligências externas poderão ser acompanhadas pelo servidor acusado defensor. Né? Aí vamos lá. Tá? Encerrada a instrução e dentro de 5 dias, dada a vista do processo, o acusado e o seu defensor, razões de defesa. Tá? 10 dias, isso aí, razões de defesa. Aí. Isso aqui é famosa alegações finais. Beleza? Esse aqui, tá, é obrigatório. Tá? Então, depois que... Então, vamos lá. Você foi citado. Aí teve lá a data da instrução. Você apresentou sua defesa prévia. Na defesa prévia é uma oportunidade que você tem para eliminar o processo. Beleza? Seguiu o processo, ouviu todas as testemunhas. Não tem mais nenhuma prova a ser produzida. Aí a comissão vai fazer um documento, né, que vai fazer uma tipificação, vai encaminhar para o acusado e o seu defensor, para o seu defensor em 10 dias fazer as alegações finais. O que essas alegações finais? Cara, esse aqui é um dos momentos mais importantes no PAD. Mais importantes. Então ali, o advogado do cara, tá? Ele vai pegar e vai fazer o seguinte, cara. Tá? Ele vai pontuar tudo, um a um. Tá? Tá sendo acusado disso. Tá? Isso aqui a gente vai rebater com testemunho tal. Um a um, entendeu? Um a um. Tudo, um a um. Certo? Um a um. Né? E isso não pode... Essas alegações finais, que aqui no estatuto ele chamou de razões da defesa, né? Eles não podem, ele tem que ser feito isso, né? Antes do que? Antes da, né? Antes do que? De você fazer o relatório conclusivo, tá? Isso aqui tem que ter. Professor, deu os 10 dias, o acusado não apresentou.
O acusado não apresentou e não tem advogado. Aí ele vai nomear um defensor dativo para apresentar as razões de defesa em 10 dias, né? Então isso aqui é importante. É outra coisa esse cara aqui, né? Positivado da alienação mental, isso aqui é aquele incidente de insanidade mental, né? Positivado da alienação mental do servidor acusado, será o processo, né? Quanto a este imediatamente encerrado, né? Providências a medidas médicas e administrativas cabíveis, levando-se, né, ao termo circunstanciado. Então aconteceu lá que o cara é doido, né? Vai se encerrar o processo administrativo e já vai cuidar do cara lá para aposentadoria por invalidez, né? Se as razões da defesa for arguida alienação mental e como prova for requerido o exame médico acusado, a comissão autorizará a perícia após a juntada do laudo e, se positivo, procederá da forma disposta no artigo anterior. Claro, né? Então, uma das formas da defesa aí para poder se eximir da pena, o que é? Tá? É falar que o cara é doido, né? Falar que o cara é doido, né? Beleza, né? Aí o cara vai lá e faz e salva, né? Por quê? Porque ele vai levar uma aposentadoria por invalidez. Não vai ser uma demissão. Tá? Apreciada a defesa, que defesa é essa das alegações finais, a comissão elaborar relatório minucioso onde resumirá as peças principais dos autos e mencionar as provas que se baseou na forma da sua convicção. Né? E o relatório será sempre conclusivo. O que é conclusivo? Sim ou não, né? Quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Reconhecida a responsabilidade, ou seja, o cara é culpado, né? A comissão indicará o dispositivo legal ou regulamento transgredido, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes, né? O processo disciplinar, como, né, o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para o julgamento. Beleza, então aqui acabou. Então o que acontece? A comissão ela vai ser instruída, né? Ela passa todo esse processo, marca as datas, citação, aí defesa prévia, ouve todas as testemunhas, aí tem as alegações finais, ele fecha no relatório. Do relatório ele vai entregar para quem? Para o cara que constituiu a comissão. Quem que é? Para julgamento, autoridade competente, né? Então esse cara que julga, né, que é o prefeito, né? Em via de regra o prefeito, né, ó. No prazo de 15 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Aí ficou fácil para ele. Por quê? Porque ali tem um relatório minucioso, circunstanciado, falando pelo sim e pelo não, e qual que deve ser a penalidade aplicável, com toda a dosimetria da pena, todos os prós, atenuantes, tudo, né? Então ficou fácil para o cara. Então o cara tem 15 dias para proferir a decisão. Essa decisão deverá conter indicação dos motivos de fato e de direito que se fundar. Se a autoridade julgadora decidirá, à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando vinculada às conclusões do relatório, ou seja, o que está aqui, né? A comissão lá, né, propõe lá, por exemplo, suspensão de 30 dias. O cara lá, o prefeito, não. Ele é pela inocência, beleza. Ou ele pode ser pela demissão. Não é que ele vai ficar vinculado, né? Ok? Então tá, verificada a existência de vício insanável, aí ó, vício insanável, a autoridade julgadora declarará nulidade total ou parcial e ordenará a constituição de outra comissão para apurar os fatos articulados no processo, né? Quanto a autoridade julgadora entender que os fatos não forem devidamente apurados, determinará o reexame do processo na forma prevista. O julgamento do processo do prazo legal não implica em sua nulidade. Ok, então o que acontece aqui, né, cara? Então tá lá, né? A autoridade chega lá, pô, mas aqui tem um vício insanável, ele não exerceu a sua defesa, né? Então o que acontece? Insanável porque não tem como corrigir. Ele vai ter que o quê? Refazer o processo para chegar lá na justiça e anular. Isso que está falando. Ah, processo. Professor, qual que é o prazo que o cara tem para julgar? 15 dias. Professor, vai 2 anos o cara não julgou. E aí? Não implica em nulidade. Isso aqui, inclusive, já é decidido, já tem decisão nesse sentido, né? Extinta a punibilidade pela prescrição, né? Ok? A autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. O que acontece, às vezes, né? Demora tanto tempo para julgar que já prescreveu, né, a punição, né? Então ele vai colocar lá, né? Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público, ok, né? Para instauração da ação penal, ficando translado na repartição. O servidor que responder
a processo disciplinar, só poderá ser exonerado do cargo a pedido e aposentado voluntariamente após a conclusão do processo. Lá atrás tem outro dispositivo aqui, né? Fala, né? Professor, e aí? Cara, vamos pegar aqui, né? Vamos terminar aqui, ó. Processo para abandono de cargo. Professor, o que é esse cara aqui? É o cara que é servidor público que não vai trabalhar, ele abandona o cargo, né? E aí? Cara, você tem que fazer um processo administrativo disciplinar, sim. Só que aqui o potencial é tão pequeno, né? O que acontece? Não só esse estatuto, mas outros estatutos, eles fazem o quê? Um rito mais sumário, um rito menor, né? Aí, no caso de abandono de cargo, né, instaurado, né, a citação prevista no tal, né, ó, terá um prazo de 10 dias. Então, aqui, ó, não comparecendo acusado, encontrando-se no lugar incerto, não sabido. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é um trâmite mais rápido, entendeu? Ó, simultaneamente com a publicação dos editais, deverá requisitar, ó, tá? Então, o que acontece aqui? Isso aqui é o mais rápido, né? Mais rápido, né? E vamos pegar aqui, vamos falar da revisão aqui, ó, o último, né? Sim, vamos falar da revisão, né? Então, vamos lá. O que é revisão, professor? Revisão é o seguinte, né? É quando já teve a pena, tá? E anos depois descobre-se uma nova prova, e essa nova prova vai, né, ajudar bastante o condenado, inclusive pode até se livrar do processo. Então ele entra com uma revisão. Então a revisão ela ocorre a qualquer tempo. A revisão ela tem que ser fato novo, cara, fato novo. Isso que cai em concurso, cara. Então o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, ó. Passado 10, inclusive o cara já faleceu. Os herdeiros podem? Pode, porque tem direito à pensão, né? A pedido ou de ofício, ou seja, próprios herdeiros ou a própria administração, se descobrir que existe uma prova que vai inocentá-lo, né? Ó, do que? Ó, da decisão recorrida for contrária a texto expresso ou lei que evidencia os atos. Ó. Após surgirem novas provas da inocência do punido ou de circunstâncias que autorizem o abrandamento da sua penalidade. Quando da decisão proferida se fundar em depoimentos, exames e documentos. Então, isso aqui que é, entendeu? Ou a revisão, né? E, ó, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo, né? Primeiro, para limpar o nome do cara lá, né? Do membro da família. E segundo, né? Segundo o quê, né? Segundo, que ele possa ter direito à pensão, né? Aí, tá? O julgamento do prefeito, 15 dias, mesmo um lado do outro, né? E aí, vamos encerrar aqui, né? Ó, contratação temporária, beleza, né? Disposições finais, 28 de outubro, dia do servidor público. E nós encerramos aí, né? Mais uma aula aí do nosso estatuto, né? Do nosso estatuto. Beleza? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.